Ops, olá, tudo bem? Aqui é Vanberg Moreira do Dicas do Grab e eu vim trazer aqui para vocês uma dica, né, bem interessante aqui, que é uma dica e um esclarecimento ao mesmo tempo, né, para mostrar alguns pontos relacionados às questões de contorno, certo? Eu publiquei aqui no nosso Instagram, tá? Se você não segue a gente ainda lá no Instagram, @Dicas do Grab, tá? Não esqueçam de seguir a gente lá e marcar para ativar as nossas notificações para você ficar sempre sabendo quando a gente posta novas dicas, novos conteúdos, né? Aqui tem alguns dos conteúdos. Então nós postamos essa dica aqui, remover pontos de contorno nas letras, né? E fizemos uma chamadazinha aqui bem interessante, né? Aposto como você faz isso errado, né? Isso aí já é uma forma de despertar aí sua curiosidade, né? Tá? Mas que assim, não tem um errado e um certo. Existem as ocasiões em que você direciona, tá? E essa é a dica, né? Para eliminar de modo correto as pontas que surgem ao usar contornos mais grossos em alguns tipos de fontes, vai na caneta de contorno, né? A tecla F12, e altera o limite de meia esquadria para 45 graus. E tudo ficará perfeito. Inclusive, não altera os outros cantos da fonte, né? E está aqui a ilustração mostrando o problema, né? E mostrando solucionado e onde é que a gente soluciona. E eu vou trazer aqui para vocês algumas explicações relacionadas à questão de contorno e de meia esquadria. Então, estou aqui com o CorelDRAW aberto, tá? Eu estou com um documento aqui em A4, né? Padrão CMYK, normal. E vamos fazer alguns exemplos aqui para vermos como é essa questão do contorno. Eu vou colocar aqui essa palavra, que eu busquei usar essa palavra mais pela questão das letras que existem, que vai proporcionar a gente verificar isso de forma mais concreta, né? Deixa eu só fazer alguns ajustes aqui. Pronto, vamos começar com ela aqui. Vou clicar aqui uma cópia abaixo, preencher de amarelo, clicar o contorno, vou colocar outra mais abaixo aqui, 4, vamos Ctrl menos, diminuir um pouco para a gente observar melhor aqui. Pronto, então agora a questão é a seguinte, quando a gente vai aplicar contorno, vai acontecer um pequeno probleminha. Vamos verificar aqui, ó. Caneta de contorno, ou F12, puxa mais para cá, tá? Pontos, vamos colocar em milímetros, certo? Porque a gente vai fazer comparações, então vou colocar em milímetros aqui. Espessura mínima, vamos para 2. Ó, já mostrou aqui o problema, né? Essas pontazinhas aqui, né? O que são essas pontas? Por que surgem essas pontas, né? E como ele o contorno, né? O contorno sempre ele é posto à frente do objeto, tá? E lembre-se, é um contorno não da área do objeto, é um contorno do traçado, né? Do segmento de reta que forma o objeto, né? Um contorno da linha aqui, ó, que está formando a letra M, tá? Mais à frente eu vou detalhar isso aqui para vocês. Inclusive para corrigir isso aqui, então eu vou colocar ele atrás do preenchimento, certo? E ele está aqui com o problemazinho da linha. Eu vou copiar essas mesmas propriedades aqui com o botão direito para o próximo texto. Vamos copiar tudo e deixar igual, né? Então vamos aqui agora para algumas maneiras de solucionar isso. Na dica a gente mostra o seguinte: você seleciona, vai na ferramenta de contorno e muda o limite de meia esquadria, que por padrão está a 5 graus, a gente muda para 45, certo? E aí ele já ajusta aqui, sem fazer nenhuma alteração nos demais ângulos, certo, do contorno. O ângulo de 90 graus, esse ângulo aqui não é 90 graus, né? Está diferenciado, mas ele não fez nenhuma alteração no ângulo, certo? O que ocorreu foi por conta dessa parte aqui, que extrapolou no cálculo lá do ângulo da meia esquadria, né? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, ó, dou um OK. Pronto, está resolvido, certo? Eu deixei o meu texto, o meu layout da forma que eu desejava, que era com os cantos tendo meia esquadria, certo? Tendo meia esquadria para ficar aqui com ângulo reto e ângulos ajustados para ficarem corretos aqui.
Outra forma de solucionar isso, que é bem comum as pessoas fazerem, é o seguinte: vai lá na ferramenta contorno, caneta de contorno, e marca aqui, ó, arredondar cantos. Deixe de usar cantos com esquadria, né? E marca arredondar cantos. Corrigiu a pontinha que extrapolou? Corrigiu. Mas olha só, deixou os demais cantos, todos eles arredondados. E muitas vezes você não quer fazer isso, certo? Se isso aqui para você basta solucionar isso e vai deixar com o canto arredondado, beleza. Até porque não fica tão legal. Aqui é ângulo reto, aqui é arredondado. Não tá bacana, né? Mas se tornou muito comum fazer isso, certo? E assim, não seria o correto nessa situação, porque a gente está criando o layout dessa maneira aqui, tá? Vamos falar um pouquinho aqui da esquadria, né? Eu vou fazer uma cópia disso aqui abaixo e vou lá na ferramenta de contorno, vou voltar para os 5 graus, deixar como estava. Pronto. Ele subiu aqui, né? Então agora o que eu vou fazer aqui? Olha só, eu vou criar aqui essa linha e essa linha. Ó, 90 graus, certo? Então daqui para cá temos um ângulo de 45, tá? Um ângulo de 45 graus. Ó, se a gente vier aqui, dimensão angular, puxar aqui, né? Para cá, ó, 45 graus, tá vendo? Então o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu mostrar para vocês aqui o meia esquadria. Eu vou puxar aqui, ó, puxar alinhado. Então, vocês já viram que sempre quando num quadro, né, você vai fazer uma moldura, ele tem esse corte aqui para encaixar a madeira, né? Tem essa parte aqui para encaixar a madeira, né? Então isso é chamado da meia esquadria, né? Aí o que acontece? Deixa eu fazer cópias aqui, fazer uma cópia disso aqui, colocar vermelho para destacar. Eu não fiz individual, né? Devia ter feito individual. Vou fazer agora aqui uma outra linha daqui para destacar aqui também, selecionar os dois. Aí o que acontece? Ó, aqui está reto, né? Subindo aqui o M, ó, está reto. Essa outra parte não está reto, está num outro ângulo aqui. Né? Então vai acontecer. Opa, deixa eu mudar aqui o eixo. Vai acontecer isso aqui, ó. Tá mais ou menos isso aqui. Então, para ter o encaixe, certo? Para ter o encaixe da madeira aqui, não vai ser mais esse ângulo, né? Vai ter que ser cortado daqui para cá e aí a outra madeira vai ter que se encaixar. E aí no contorno, na criação do contorno, na geração do contorno aqui, é o que acontece. Ele extrapola, lá ele joga daqui para cá, né? Vai precisar de uma distância, então ele extrapola isso e por isso que gera essas pontas, tá? Beleza? Deixa eu apagar aqui. Uma alternativa, ao invés de usar contorno, né, do traçado, o contorno do traçado do objeto, utiliza-se o efeito contorno. Então, qual foi o valor aqui? Deixa eu me lembrar. 2 milímetros, né? 2 milímetros. Então, tá aqui, ó, etapas. Externo, com cantos, né? Com esquadria, tá vendo? Etapas 1, então 2 milímetros, né? Vamos lá, 2 milímetros. Preto, né? Aplicar. Veja que há uma diferença de tamanho. Por quê? Porque ele está contando daqui para cá. Ó. Vou puxar aqui uma linha guia. Puxar aqui uma linha guia. Como o texto não está em curva, então não vai fazer o alinhamento, né? Mas só para a gente simular aqui, eu não vou usar nem a ferramenta de dimensão, vou só com uma linha mesmo. Vamos alinhar as diretrizes. A gente puxa aqui. Está um 99, não é porque não está 100% aqui. Tá? A gente não precisa. Eu vou exagerar aqui agora, então pronto. Pronto. Agora aqui a gente vai editar aqui. Vamos puxar de volta.
Pronto, 2, né? 2 milímetros. Então, essa distância daqui. Então, porque ele faz o contorno da área do objeto, né? Tem que lembrar que isso aqui não olhe para isso como um M, olhe como um objeto, tá? Aí é claro, você poderia começar a reduzir aqui, né? Para ver que distância você vai aplicar, né? Se seria 1,5 ou se seria 1. Como a gente está colocando aqui 2 e tem o espaço, eu contornei a partir do segmento, ele vai para cá e para cá, né? Vamos para dentro e para fora do segmento de reta. Então, se é 2, então ele está para fora 1. Então, a gente vai acertar aqui quando colocar 1. Então, vai ficar praticamente a mesma coisa, beleza? Então, quando você vai fazer para corte, né? Trabalhar com corte, ou usar a ferramenta de efeito contorno, sim, é uma das melhores opções, porque inclusive permite que você mude o seu texto, né? Antes mesmo de finalizar, né? Porque geralmente quando a gente finaliza para o corte, dependendo de como você for exportar, né? Você tem que primeiro separar o contorno, né? Para poder ter um objeto para um corte e ter os objetos separados, né? Para o corte aqui, ó. Os objetos separados para o corte. E lembrando aqui, ó, ele sai todo certinho, né? Só o corte externo, tá? Quando você faz dessa maneira, você perde o arredondamento dos outros cantos, que não era o objetivo do layout, tá? Não era o objetivo do layout. Então, nesse caso aqui, inclusive algumas pessoas fazem da seguinte maneira. Dei um duplo clique aqui, fica mais rápido o acesso. Vamos voltar para 5, que é o padrão. Eles fazem da seguinte maneira, né? Então você vai ter mais trabalho. Por quê? Se você apenas converter em curva, por exemplo, converte o objeto em contorno. Depois que converteu em contorno, ó, eles estão separados aqui, né? Vou deixar aqui. Aí você tem que fazer o quê? Tem que vir em objeto, separar a curva. Aí você tem que lembrar do conteúdo que está por fora. Peraí, deixa eu fazer com... então seleciona aqui. Aí começa a apagar as pontas. Olha só quanto trabalho a gente está tendo que fazer aqui, né? Começa a separar as pontas, aí depois vai soldar os objetos, né? Nesse caso aqui vai depender muito do tipo de conteúdo que você está trabalhando. Então você simplesmente solda e vai ter aqui tranquilo. Mas alguns conteúdos, como por exemplo, se a gente fizer aqui com esse conteúdo aqui, e vamos supor que o texto está um pouquinho mais próximo, e aí a gente aplicou o contorno e está com o problema aqui, ó. Então veja que nós temos essa área aqui, ó, essa área do S aqui, tá vendo? Então preste atenção no que vai acontecer se você usar essa metodologia anterior aqui na hora da separação. Vou criar uma cópia aqui. Então o que a gente vai fazer? Objeto, converter contorno em objeto. Aí eu seleciono o objeto aqui do contorno, vou apagar os excessos aqui das pontas, né? Mas aí olha só, deixa eu tirar aqui a fonte da frente. Se eu selecionar tudo e separar a curva e depois soldar, ó, o vazado que tinha aqui no S, que eu precisava desse vazado, vai desaparecer. Então teria que ter o seguinte caminho. Primeiro, você teria que apagar... Opa, não, voltei demais aqui. Deixa eu separar novamente a curva aqui. Separar a curva. Vou colocar essa anterior com uma outra cor só para a gente diferenciar.
colocar para trás. Então eu preciso do vazado aqui do S, né? Então eu teria que apagar esse conteúdo aqui, todo extra que está interno, né, das letras, e manter esse conteúdo aqui que vai ser o vazado do S. Então eu seleciono, aí vou aqui em combinar, aí eu teria sim o contorno final fechado, como seria mais prático, mais interessante, né? Isso para trabalhar com recorte, certo? Se for trabalhar com recorte. Então, nesse caso, a melhor saída é usar o contorno, a ferramenta de contorno aqui, o efeito contorno, tá? A gente já tirou aqui, foi mal. Certo? O efeito contorno. E se você vai trabalhar com um layout, apenas um layout para web, alguma coisa nesse sentido, e você precisa manter aqui, certo? Então você usa a meia esquadria, certo? Usa a meia esquadria e aí pode fazer a separação depois. E aí sim você faz depois, ó, esse aqui está com meia esquadria, certo? Então eu vou pegar aqui, criar a cópia. Tem muitos, né? Mas para ficar bem explicado aqui. Está um pouco repetitivo, mas é porque a gente está mostrando cada um dos casos, tá? Objeto. Converter contorno em objeto. E aí, como eu não vou ter a questão do vazado, aliás, tem um vazado aqui, né? Ó, tem o R, tá vendo? E tem aqui o vazadozinho no Y. Então eu tenho que ter cuidado nesses casos aí, ó. Então, vamos lá, tá vendo? Então, objeto. Separar a curva, vou colocar o objeto maior de uma outra cor, jogo para trás, esses aqui estão bem separados, né? Então são objetos diferentes. Jogo para trás, e aí é o seguinte, a gente viu que era esse cantinho aqui do R, né? E esse cantinho aqui entre o A e o Y. Então o que a gente faz agora? A gente vai eliminar só essa parte aqui. Essa parte aqui estava fechada ou não estava? Estava aberto, estava aberto. Ali no C também, ó, tem o C também, ó, estava aberto. Então vou eliminar apenas esse e aqui. Elimino aqui, aí, ou seja, você vai ter todo esse trabalho, mas aí lembrando que depende do objetivo final, né? De saída final, né? Tinha que corrigir aqui no E também, tá vendo? Ó, vejam esse problema. Então, nesse caso, a maneira mais prática é com a ferramenta de contorno, mas se você, volto a dizer, se você precisa apenas criar o layout, não vai para corte, então a maneira mais simples, se você usa o traçado, né, o contorno do traçado, é você usar o meia esquadria, né? Até porque existem algumas diferenças, ó, vou mostrar aqui para a gente finalizar, deixa eu mostrar aqui algumas diferenças da questão do ferramenta contorno. Estou com dois objetos aqui, vou selecionar e vou combinar. Pronto. Vou puxar aqui para o lado. Olha só, um eu vou usar contorno e outro eu vou usar efeito contorno. Vamos lá. Botão direito, criei um contorno. Lembre-se, ele está querendo um contorno ao redor desse segmento de reta aqui e desse outro segmento aqui, tá? Que no caso é um segmento de reta que foi transformado em curva, né? Para virar o O, beleza? Falando para explicar aí para vocês. Vamos colocar aqui, tá em milímetros, vamos colocar 2, ó. Ok. Vamos deixar atrás, né, no objeto. 2 que virou 1, né? Então vamos deixar 1, ok. Pronto. Praticamente igual, né? Beleza? Agora vamos começar a exagerar aqui. Vamos colocar, digamos, 8. Ó, fechou aqui. Vamos colocar 8 aqui também. Tem 8, não vamos digitar o 8. Ó, começa a ter as diferenças, né? Então, no caso seria, para ficar igual, seria 16, né? O dobro, já que a gente ativou aqui atrás do preenchimento. Pronto, beleza, né? Aparentemente tudo igual, né?
Agora vamos aumentar mais um pouquinho esse aqui. Vamos colocar 16. Olha só, quando um contorno, no efeito contorno, ocupou o espaço do outro, ele solda transformando num único objeto. É tanto que se a gente separar aqui, ó, separar contorno, veja, ele já é um único objeto fechadinho, tá? Não tem aquele outra parte interna. Agora, olha só a diferença aqui. Vou exagerar, também está no 16, né? Vamos colocar 32. Olha só. Tá vendo que ele manteve isso aqui? Porque ele está criando o contorno desse segmento aqui, tá? Entendeu? Inclusive, se a gente vier, vou colocar mais exagerado ainda. 64. Ó, começa a pirar, não entendeu aqui, ele não conseguiu entender, não, tá demais, não estou sabendo resolver, não estou sabendo fazer isso, tá? Então, tem essas questões aí. Quando a gente separa, ó, acontece isso aqui, ele ficou meio estranho sem entender, e aí deu um erro lá no cálculo matemático e criou dessa forma. Então, existem essas diferenças, essas coisas a você compreender aí e entender quando que você deve usar traçado, quando que você deve usar contorno e quando que você vai usar o recurso de meia esquadria. Lembrando que a principal diferença com o meia esquadria, você não altera os outros cantos, tá? Nos cantos arredondados a gente altera todos os cantos, mas aí esteticamente não é bacana, não é legal, não traz um bom resultado, né? Foi algo que terminou se acostumando a fazer, né? Então é interessante que o contorno siga o mesmo tipo de canto do restante do objeto, beleza? Então é isso, pessoal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, certo? Comenta aí, diz o que você achou, se você conhecia essa dica, se você não conhecia. Interage aí com a gente nos comentários. E um abraço. Meu nome é Ivan Berg Moreira. Esse foi mais um Dicas do Grab.